Graças a Deus. Meus queridos irmãos, neste momento eu peço toda a reverência. Nós estaremos já ouvindo a ministração da palavra de Deus. Eu pediria aos jovens que evitem estar se movimentando, jovens, adultos, por favor, esse é o momento de ouvirmos aquilo que Deus tem para os nossos corações. Quantos querem ouvir a ministração da palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu convido então o pastor Adriano para estar com a palavra ministrando aos nossos corações. Se Deus é por nós, irmãos, se Deus é por nós, agindo Deus, posso todas as coisas. Alegrei-me quando me disseram: o Senhor é o meu pastor. Eu quero, com muito grande prazer, saudar o povo mais lindo do mundo com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, em nome do nosso querido e amado pastor presidente de Alagoas, reverendo Dr. José Orisvaldo de Lima, e em nome também da sua pessoa, representando toda a nossa convenção de ministros lá em Alagoas, queremos parabenizar ao reverendo Virgínio Carvalho pela passagem de mais uma data tão importante para a sua vida de aniversário, e também parabenizar a igreja sergipana por estes 90 anos de história na presença de Deus. Amém? Também aproveitando o ensejo, louvar a Deus pela vida do nobre pastor, presidente em exercício, pastor Elionaldo, ao nosso amigo pastor Samuel Cruz, pastor e pregador do Evangelho, pastor Marcos Borba, que eu perguntei a ele qual é o segredo para não envelhecer, que cada dia que passa ele fica mais jovem, não é? Ao meu amigo pastor Antônio Bezerra, que foi uma porta de Deus, assim como o meu amigo pastor Lorival Menezes, para nós pregarmos aqui, muito tempo atrás, em Sergipe, não é? Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do nobre pastor José de Jesus Irmão, responsável aqui por este campo abençoado, e cumprimentando estes príncipes de Deus, queremos externar a todos os pares, e todos os obreiros, e todos os membros e congregados desta igreja maravilhosa. Todos dizem: até aqui nos ajudou o Senhor, né? Queridos irmãos, por gentileza, Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao versículo de número 19. Mateus 16, 13 a versículo 19. Trago um abraço direcionado ao pastor Samuel, nosso querido amigo pastor Ricardo Oliveira, que dirige ali a Assembleia de Deus em Alagoas, um dos nossos campos. Evangelho segundo Mateus 16, 13 a 19. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te o revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Meus queridos e meus amados irmãos, os evangelhos, eles ocupam um gênero da literatura do cristianismo primitivo que contam a vida do maior homem que já existiu entre nós, Jesus Cristo. E eles trazem os evangelhos, eles produzem os textos inspirados para apresentar 4 propósitos específicos nesta categoria literária. Primeiro, para preservar os ensinamentos de Cristo. Segundo, para revelar os aspectos da natureza de Deus. Terceiro, para trazer luz àquilo que nós chamamos de sombras no Velho Testamento. E quarto, foram escritos para servirem de modelo para a nossa conduta cristã. Em especial, o Evangelho de Mateus. Ele é conhecido como Evangelho de Mateus porque foi escrito pelo apóstolo que leva o mesmo nome. Interessante que o estilo literário do livro é exatamente o que seria esperado, proposto de um homem que já foi cobrador de impostos, baseado em Mateus capítulo 18, versículo 23 e 24, capítulo 25, versículo 14 e 15, Mateus ele tem um grande interesse em ciências exatas, e talvez esse seja um dos principais motivos no qual ele escreve um livro tão conciso e ao mesmo tempo tão organizado e ordenado. Ao invés de Mateus escrever em ordem cronológica, ele vai organizar este livro através de 6 discursos sucessivos. Bem, da mesma forma, o que me chama a atenção é que Marco escreve para os crentes de Roma, da mesma forma que Lucas, ele escreve para os antigos gentios. O livro de Mateus, ele é direcionado aos judeus convertidos. Então, o propósito do livro não foi outro senão trazer uma ideia, trazer uma intenção de provar a todos os judeus que Jesus Cristo realmente era o Messias prometido. Então, mais do que qualquer outro evangelho, Mateus ele vai citar o Antigo Testamento com essa responsabilidade de mostrar Jesus cumprindo as palavras dos profetas judeus. Mateus, ele na direção do Espírito Santo, ele vai descrever detalhes não só acerca da linhagem de Jesus, que vem desde Davi, passando por vários outros personagens, até muitas expressões realizadas no Velho Testamento que trazem lembranças aos judeus. Isso tudo nós observamos que Mateus estava preocupado com a salvação dos judeus, mas ao mesmo tempo ele queria mostrar um Jesus profetizado, um Jesus homem, mas um Jesus também Deus, um Jesus também de natureza divina. Bem querido, mas indo aos fatos escriturísticos, os amantes e leitores das Sagradas Escrituras vão perceber no texto que nós lemos desta noite tão bem conhecido, uma das maiores revelações acerca desta deidade de Cristo, e que tem o privilégio de anunciar, quem tem a responsabilidade de mostrar, quem tem
tem esse prêmio divino para apresentar, para reivindicar essas naturezas alusivas a Cristo, não é outro senão Pedro. Pedro foi um dos maiores personagens do Novo Testamento. Quem não conhece Pedro? Pedro tinha um temperamento sanguíneo que o tornou um tanto que desacreditado aos olhos de muitos, mas aos olhos de Jesus não, que Jesus nunca erra em sua escolha. Aleluia! Deus, através de Cristo, enxergou em Pedro um grande ganhador de almas. Quando você folheia a Bíblia e se depara com Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, você vai ver um discípulo que se torna escritor e lá na frente se torna um apóstolo e um grande evangelista, ganhador de almas. Quando você vai para João capítulo 1, versículo 42, este Pedro chamado de Simão, este mesmo Pedro chamado de Cefas, Marcos 1,16, de acordo com a Bíblia, aos olhos de muitos não sairia daqueles 4 espaços limitados pelo mar. Um microempresário no ramo de pescaria, um pescador nato. Quem imaginaria que se transformaria naquilo que se transformou? Deus chama quem quer, da forma que quer, da maneira que Ele apraz. Deus não julga como os homens julgam. Deus não olha para a aparência como os homens olham. Deus, Ele olha o completo. E tem mais, Deus conhece o endereço daqueles que chama, e Deus tem caráter para cumprir as promessas que faz àqueles que são chamados. Aleluia! Pedro, ele se torna, irmãos, um dos 12 discípulos de Jesus. E na realidade, aonde Jesus ia, a multidão acompanhava. Da multidão, os 12 mais aproximados. Dos 12 mais aproximados, 3 mais íntimos. E entre eles estava Pedro. Na realidade, Pedro foi um dos mais próximos de Jesus. Lembre que durante todo o tempo que Jesus Cristo passou na terra, Pedro por várias vezes se portou como porta-voz, como representante dos 12 discípulos. Pedro realmente tinha uma personalidade forte que realmente, irmãos, o fazia agir com muito cuidado, com muita cautela. Mas Jesus viu que Pedro, apesar dos seus defeitos, ele tinha um coração enorme para servir a Jesus. E depois da ressurreição de Jesus, Pedro, ele se torna o importante líder da igreja primitiva cristã. A Bíblia narra em seu enredo torrencial histórico que Pedro não só fazia milagres, aleluia, através do Espírito de Jeová em sua vida, como também ele foi transformado por Deus na primeira pessoa a pregar o evangelho transformador de Cristo Jesus para todos aqueles que não eram judeus. Por gentileza, levanta sua mão direita, por favor. Eu queria que você depositasse sobre o ombro da pessoa mais linda depois de você que está ao seu lado e diga para ela, por favor: Deus não erra. Deus não erra, e a escolha de Deus é diferente das opções humanas. Só quem acredita nisso, levanta a mão para cima e glorifica aquele que tem, aquele que é, aquele que faz, aquele que abre e ninguém pode fechar, aquele que toma e ninguém pode reaver, aquele que é, aquele que nunca erra em suas escolhas. Só estamos aqui porque Deus não erra. Quem éramos nós? Onde estávamos? Mas um dia, não estou falando de predestinação, estou falando de presciência divina.
Deus nos alcançou lá no lamaçal do pecado. Ninguém acreditava em nós. Disse: eu acredito, venha cá. Te colocou debaixo do chuveiro da graça, te deu um banho de misericórdia, perdoou os teus pecados, escreveu teu nome no livro da vida, te deu certeza de salvação, anel no dedo, roupa nova, e disse: a partir de agora marche, porque vai chegar o dia que você vai pisar nas ruas de ouro e cristais e vai morar comigo junto a mim. Ele não erra. Um grande líder da igreja primitiva, e foi usado assim, irmãos, em muitas viagens missionárias, incendiado pela chama do evangelho transformador de Cristo. Ele incendeia com a palavra de Deus toda a Itália, e por que não citarmos toda a Ásia Menor, segundo a tradição, nem Nero, que colocou fogo em Roma em 64 a 67 depois de Cristo, pôde apagar a chama que ardia no coração de Pedro. O seu nome se eterniza nos anais históricos da Bíblia como um dos homens mais usados e ousados por Deus. E diante do texto que nós lemos, elementar que Jesus, ele sempre foi pedagógico. Jesus lança uma indagação já sabendo a resposta. Jesus, da mesma forma que quando foi convocado para orar por Lázaro, sem ninguém dizer, Jesus Cristo disse: ele dorme. Mas vamos lá, porque eu vou levantá-lo. Da mesma forma que Jesus, diante do sepulcro de Lázaro, antes do milagre acontecer, ele já estava agradecendo o milagre. Aleluia! Jesus, ele lança a pergunta: me diga uma coisa, o que dizem os homens ser o filho do homem? Aí você vê, Senhor, estão dizendo que tu és Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Estão dizendo que o Senhor aí é João Batista, um dos profetas. Aí Jesus, permita-me dizer, baseado nos outros evangelhos, Pedro sempre foi atirado, porque Pedro era sanguíneo, emotivo. Pedro não conhecia Jesus de ouvir falar, aleluia, apenas, mas de com ele estar, de compartilhar momentos, aleluia. Aí Pedro salta, permita-me por gentileza, e diz: não, eu te conheço, tu és maior que os profetas, tu és maior que Elias, tu és maior que Jeremias, tu és o Cristo. Jesus se agrada da sua declaração. Pedro, eu gostei da reivindicação. Pedro, eu gostei do seu reconhecimento. Deixa eu te dizer uma coisa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E não tem demônio do inferno, não tem Satanás, não tem inferno, nem portas que prevalecerão contra a minha igreja. Interessante, queridos e amados irmãos, que muitos pensam que esta pedra, na qual Jesus se referia, em gratidão às palavras que aos olhos de muito massagearam, entre aspas, o ego de Cristo. Cristo disse que a pedra era Pedro. Porém, nós sabemos que era impossível Jesus estar se referindo a Pedro. Dentro da exegese hermenêutica bíblica, isso é impossível. Interessante, irmãos, que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego, koiné, grego popular do Novo Testamento. E no grego no qual o Novo Testamento foi escrito, a palavra Pedro vem da expressão Petros,
que do aramaico é Kéfas, e significa fragmento de rocha, significa pedregulho, pequena pedra. Ou seja, Jesus não estava dizendo que iria estabelecer esta igreja sergipana, a igreja lagoana, a igreja brasileira, a igreja mundial em Pedro tão limitado. Não, Senhor, se a igreja estivesse sido fincada, firmada, estabelecida em Pedro ou em qualquer outro homem, ela não teria sobrevivido às perseguições de Roma, às perseguições na era patrológica, às perseguições do transcorrer da história. Mas o texto diz enfaticamente no versículo 15: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, interessante, já é pelo pronome demonstrativo esta, que indica na nossa gramática portuguesa algo mais próximo. Se eu estou me referindo ao braço do pastor Elionaldo, eu não vou dizer sobre este braço, mas eu vou dizer sobre esse braço, esse, essa, isso, há algo próximo. Agora, se eu quero tratar algo mais próximo, é esta, este ou isto. A nossa gramática não precisa nem do grego para dizer que Jesus não estava se referindo a Pedro, mas sim a pedra mais próxima a ele. Na realidade, pedras, que significa rocha irremovível, rocha inabalável, rocha eterna, pedra angular, pedra de esquina, ou seja, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Só quem crê nisso. Tu és pequena pedra, tu és fragmento de pedra. Permita-me viajar um pouco. Eu não posso edificar a igreja em você. Assim que a sua cabeça for degolada, que você não tem poder de ressuscitar, a igreja vai acabar. Agora não se preocupe não. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Sobre esta pedra, eu vou edificar. Diga, essa pedra chamada Jesus. O próprio mestre da lei, e eu quero provar isso, o próprio apóstolo Paulo apresenta-nos, quando fala aos crentes de Coríntio, 1 Coríntios 13:11, ele vai apresentar Jesus Cristo como a pedra de fundação desta igreja. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. J de justo, E de eterno, S de santo, U de único, S de Senhor, S de Salvador. Pedra de esquina, profetizada em Isaías 28:16. Porquanto assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme, que está bem fundada. Aquele que crê não se apedre. É a pedra que foi rejeitada, profetizada em Salmo 118, versículo 19 em diante. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos que estão aqui entrarão. Louvar-te-ei, porque tu me escutaste, porque tu me salvaste. A pedra chamada Jesus Cristo, que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina desta igreja. A pedra, sem essa pedra a igreja não ia conseguir sobreviver. Sem essa pedra a igreja não ia conseguir, meu amigo pastor Antônio Bezerra, avançar.
Sem esta pedra, a igreja não conseguiria proliferar. Jesus é a base da igreja e não Pedro. E o próprio Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele bradou em Efésios capítulo 2, versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, Ele é, só quem crê que Ele é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, todo edifício bem organizado, ele cresce pelo templo e para o templo santo no Senhor, no qual vós juntamente sois edificados a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Jesus, ele é a pedra viva. Jesus, ele é a pedra real, eleita de Deus e falada pelo próprio Pedro. Pedro, certa feita, estava tão cheio do Espírito de Jeová, que no capítulo 2 do primeiro livro que leva o seu nome, no versículo 4, no versículo 5, ele disse: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens da terra, mas para o Deus dos céus é eleita, é preciosa. Vós também, igreja, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual, sois edificada sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quando Jesus disse: tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus estava dizendo aqui, irmãos, que nada poderia derrubar, nada poderia bater de frente. Quem mexe com a igreja vai ter problema com o dono dela. Quem mexe com a noiva de Cristo vai ter problema com a menina dos olhos de Jeová, porque a igreja tem dono. Não adianta a esquerdopatia querer bater com a igreja, não adianta o comunismo querer bater na igreja, não adianta o socialismo querer bater na igreja, não adianta movimentos ativistas querer quebrar a igreja, não adianta no transcorrer da história Nero, Orfeu, Stalin, Hitler e de encontro com a igreja, todos eles caem, mas a igreja permanece viva, a igreja permanece triunfante, a igreja permanece. Nada pode derrubar, porque ela está edificada em Jesus, o rochedo inabalável, a pedra angular, a rocha eterna. E é justamente isso que faz com que esta igreja ela seja indestrutível. Vou repetir: o diabo não gosta de ouvir isso. Sabe por que a igreja é indestrutível? Porque o guarda de Israel, a semente da mulher, o cordeiro pascual, o sacrifício expiatório, a rocha ferida, o profeta de Deus, o capitão dos exércitos do Senhor, o libertador, quem conhece adore, de Israel, o juiz das nações, o Emanuel, Deus conosco, a resplandecente estrela da manhã, aquele que quando João chorava, porque ninguém era digno de abrir o livro onde desatar seus 7 selos, capítulo 5 de Apocalipse, a voz brada e João, não chores mais. É bem verdade, João, que não tem ninguém no céu, nem querubim, nem serafim, nem 24 anciãos, nem anjo das nações, nem anjos eleitos, ninguém na terra, nem profeta, nem sacerdote, nem rei, nem juiz,
nem imperador, nem rei, nem monarca, ninguém é digno, quanto mais debaixo da terra. Mas não chore mais não, porque acabou de chegar. Levante a mão, feche os olhos. Faça de conta que você está lá. Você está recebendo a mesma visão que João recebeu. Acabou de chegar, João, a solução. O único que quando derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele redimiu todas as tribos, línguas e nações. Jesus Cristo pode até derrubar a organização chamada igreja, a organização jurídica, a organização social, mas organismo vivo. A igreja é organismo vivo, não tem demônio do inferno, não tem feitiçaria satânica, ninguém, porque está edificada na rocha chamada Jesus. Se é organismo, ela tem sincronia. Se a igreja é organismo, ela tem comunhão. Se a igreja é organismo, ela tem relacionamento. Se a igreja é organismo, ela tem dinamismo, tem mutualidade, tem sentimentos, tem ações, tem interações, filantropia, tem edificação de um membro ajuda o outro membro. Se a igreja é organismo, não tem competição, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos. Quando está pregando, salta, profetiza, pula, fala línguas estranhas. Mas quando tem alguém pregando, não dá um glória a Deus e por misericórdia. Se a igreja é organismo, tem harmonia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Quem está sentindo? Só quem está sentindo aqui no Obreiros. Só quem está sentindo Jesus aqui. Só quem está aqui, coisa linda. Aleluia, que coisa. Aí na igreja aqui à minha direita. Só quem está sentindo a presença do dono da igreja. Aqui no meio da nave do templo. À esquerda, levante a mão. Eu vou lhe dar 15 segundos para você adorar o dono da igreja. Jesus Cristo. Ele é o segredo. Se a igreja é um organismo vivo, não tem espaço para esquadrão da morte. O valor de uma alma custou muito caro. O valor de uma alma custou muito caro. Se organismo vivo tem amor, se organismo vivo tem relacionamento, tem espiritualidade, tem sentimento, tem misericórdia. Se é organismo vivo, é um edifício santo, porque a noiva do Cordeiro imaculada, impalpável, mas real, jamais destruída, jamais vencida, é universal, veio para todas as tribos, línguas e nações. Este corpo chamado igreja. Em muitos lugares o significado muda tanto. Hoje nós temos todo tipo de igreja, né? É igreja cuspe de Cristo, é igreja bola de gelo, é igreja Jesus foi ali e volta já, isso eu não faço parte nunca. E tem até uma igreja de São Paulo chamada Decanta Labaci. Está repreendido, estou fora. É igreja como um cardápio recheado, onde tem gente que procura como se fosse uma opção de cardápio que vai se adaptar ao querer de cada um. Eu faço parte de uma igreja centenária, que nós não moldamos ela, mas somos moldados pela palavra pregada por ela.
Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Certas igrejas parecem igrejas, mas não são igrejas. Aleluia, aleluia. Se nós fôssemos ver a radiografia de igreja, iríamos nos deparar com a igreja de Éfeso, uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Igreja de Esmirna, igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Jesus. Igreja de Pérgamo, lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas era pronto a morrer como Marte, por amor a Cristo, o sangue podia dar no pescoço. Igreja de Tiatira, a igreja que se tornou mudana como a cidade, mas os poucos crentes ainda estavam lá, remanescente, o sangue podia dar no pescoço, mas não ia negar sua fé. Igreja de Sardes, era a igreja que tinha fama de igreja viva, mas aos olhos de Jesus era uma igreja morta. Era uma igreja que aparentava ser o que não era. Muitos no CTI espiritual, no UTI espiritual, e poucos que não tinham se contaminado. Igreja de Laodiceia, tem muitas igrejas de Laodiceia por aí. Igreja rica, igreja bastarda, mas aos olhos de Cristo pobre, cega, fria e nua. Mas também tem igreja Filadélfia. Deixa eu ver a mão dos crentes filadelfianos aqui. Deixa eu ver. Uma igreja só chega nos seus 90 anos se for filadelfiana. Tem filadelfiana aqui? Tem. Aleluia. Tem pouca força, não sabe nem como chegou aqui, mas não negou o nome de Jesus. Veio a pandemia, mas não se acomodou. Veio as doenças, mas permaneceu. Tem pouca força aos olhos do mundo, mas é fiel, é grande, é poderosa, porque quem capitania ela é o Senhor dos Exércitos. Olha para essa pessoa e diz, vou encerrar, diga para essa pessoa, porque Jesus é o dono da igreja. Simples. A igreja não nasceu com Constantino em Roma. A igreja ela foi inaugurada em Atos capítulo 2 com o derramamento do Espírito Santo. Interessante. Depois de 4 séculos, viaja comigo na Bíblia agora. De Malaquias a Mateus, o Messias nasce. Ele nasce sobre a sombra da lei. Ele nasce para cumprir as profecias, cresce, inicia o seu ministério, instala o seu reino com poder e autoridade. Jesus morre na cruz cumprindo todas as profecias, cumprindo a justiça divina, ressuscita ao 3º dia, fica na terra por um período de 40 dias, com corpo ressurreto, com corpo glorificado, e antes de subir aos céus, delega uma missão aos seus discípulos, a tarefa da grande comissão, faz uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, receber poder, virtude, seres minhas testemunhas. Ele também faz referência ao que Joel profetizou, quando chega em Atos 2, estavam todos reunidos, quando de repente veio um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que falasse. O que é essa festa? É a festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Daí o termo 50, Pentecostes, festa que celebrava os primeiros frutos, as primeiras colheitas, e foi neste período, nesta festa, onde o Espírito Santo, a ordem de Jeová, desce para inaugurar a igreja. Está aí o paralelo com Pentecostes, as primeiras colheitas de almas, e é aí que a igreja nasce. Aí Jesus conversando com Pedro, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra não vou edificar. Aí lá na frente ele diz: agora tem uma coisa, as portas do inferno não vão prevalecer. Colocaram o fogo em Roma,
cristãos eram queimados vivos no Coliseu. Homens eram envolvidos com faixas, molhados em azeite quente e servindo de tochas para iluminar o império de Nero. Mas não negaram o nome de Jesus. Se reuniu em catacumbas subterrâneas. Crianças aos montes foram dilaceradas por leões. Papai, mamãe, o que é que nós estamos fazendo aqui? Papai, mamãe, por que estamos aqui? Porque não negamos o nome de Jesus Cristo, filhinho, filhinha. Daqui a pouco aquelas jaulas vão se abrir, leões famintos vão nos devorar. E agora, papai, mamãe, se a gente está aqui por causa de Jesus, que venham as feras, que venham os leões, não se preocupe, estaremos nas ruas de ouro e de Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu só quero te dizer o seguinte: que essa igreja só chegou nos 90 anos porque o segredo foi Jesus. O segredo para Deus sustentar seus servos nesses jubilosos 49 anos de pastorado, pastor Virgínio, é porque o segredo é Jesus. O segredo de Deus ter tocado no coração do missionário Otto Nelson em 1927 para evangelizar Acauana, pessoas aqui de Aracaju que ao ouvirem pela primeira vez a doutrina se converteram, foi por causa de Jesus. O segredo que mobilizou o Espírito Santo a tocar no coração de muitos sergipanos para redigir uma carta solicitando ao missionário Otto Nelson apoio espiritual e eclesiástico. Aleluia! O segredo foi Jesus. O segredo que incentivou o missionário Antônio Nelson em viagem à sua terra natal, Suécia, delegar a sublime tarefa para o pastor alagoano por nome João Pedro prestar solidariedade do evangelho na linda cidade de Aracaju, foi por causa de Jesus. O segredo que no ano de 1932 levasse o missionário Gunavingre a oficializar e organizar a igreja da capital sergipana, o segredo foi Jesus. O segredo para essa igreja está aqui, é Jesus, é Jesus. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, feche os olhos, diga obrigado, Jesus. Só chegamos nesses 90 anos porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos ajudou. Ele é o segredo da tua existência. O poeta vai dizer que ele é, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava dizendo: eu te conheço. Tu és o leão da tribo de Judá, tu és a raiz de Jessé, tu és o Emanuel, Deus conosco. Tu és aquele que em Gênesis é o descendente da mulher, em isso o Cordeiro Pascual. Tu és aquele que quando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego estavam precisando de socorro, o Senhor fechou a boca do leão e de quebra ainda aquela fornalha se transformou em sala, aleluia, refrigerada de quem morreu. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o Emanuel, Deus conosco, o conselheiro maravilhoso. Levanta a mão para o céu, fecha os olhos. Pedro reconheceu o que Jesus era e representava. Como foi que você chegou aqui esta noite? Foi rebocada pelo Espírito Santo. Como foi que você chegou aqui esta noite? Veio buscar uma palavra da parte de Deus. O que é que ele representa para você nesta noite? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga: Senhor, obrigado por esses 90 anos de igreja. Obrigado por eu fazer parte deste poderoso exército. Foram muitas lágrimas derramadas, muita gente ficou pelo caminho, foi moído como cana trilhada. Mas hoje, nesses 90 anos de existência, a igreja em Sergipe pode dizer: a cana trilhada não foi quebrada e o pavio que fumega
Não apagou, não apagou, não apagou, não apagou, não apagou, não apagou. Se não apagou, adora Ele. Se não apagou, glorifica Ele. Eu vou deixar você adorar. Outro igual não há. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Outro igual não Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. E outro igual não há. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto está. Mas o nosso Deus é diferente, sabe por quê? O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que nos 90 anos ele está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual. Só quem veio adorar a Ele nessa noite, levanta, levanta a tua mão e diz: e outro igual. Ele é Deus do céu, Ele é Deus na terra, Ele é Deus aqui dentro, é Deus lá fora. E não existe um Deus igual a Ele, igual. E Ele está aqui, e Ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Eu vou dar lugar que ele está aqui. Tem glória dele aqui, mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar. O quê? Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Sergipe é do Senhor Jesus, e o seu nome é Jeová. Quem foi que trouxe a adoração? Eu te chamei para